Vanderlei Nogueira, um filho de Limoeiro do Norte, prefeito 2 vezes da Terra do Vaqueiro, Morada Nova. E, segundo informações já comentadas na classe política, na imprensa, é um dos pré-candidatos à Câmara Federal para o ano 26 pelo estado do Ceará. Então, meus amigos e minhas amigas, ouvintes da Rádio Progresso, nós vamos conversar com Vanderlei Nogueira a partir de agora. E antes da gente falar de outras questões, eu conheço um pouco do processo, muito do processo. Sem delongas, meu caro Vanderlei Nogueira, a primeira pergunta: como foi aquele momento em que o Vanderlei trabalhou em 2008 para ser candidato a prefeito do nosso Limoeiro do Norte? O que houve que o Vanderlei foi parar em 2012 na Morada Nova, quando não foi eleito? A eleição foi tirada do Vanderlei por 500 e poucos votos. 2012 o Vanderlei foi candidato e eleito, e 16 foi reeleito com uma votação, a maioria extraordinária. E é exatamente um breve histórico do homem político Vanderlei Nogueira, de 2008 para 2024. Vanderlei. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes do meu Limoeiro, como você acabou de falar. Eu sou filho do Limoeiro, mas também sou filho da Morada Nova, que a Morada Nova mora no meu coração, viu, Luiz? Me apaixonei bem por aquele povo, não é que... São 2 povos irmãos, né? Como todo vale. Irmãos, né? Mas eu sei que nem só a Morada Nova, nem só o Limoeiro, mas hoje o Vale, por completo, precisa de um Vanderlei. Não tenha dúvida. Talvez até se tivesse mais 1 ou 2, ainda seria melhor. Mas precisa de um Vanderlei, porque nós estamos ficando para trás em relação a outras regiões, porque há muitos anos nós não elegemos um deputado federal da região. O último foi Ariosto Holanda, que foi eleito por Limoeiro, que fez um excelente trabalho no Vale do Jaguaribe, e eu quero dar continuidade a esse trabalho que o Ariosto iniciou, esse trabalho que o Guimarães vem fazendo a nível do Ceará, porque eu falo da continuidade, porque o Guimarães vai para o Senado, e eu sou o candidato do Guimarães. Eu quero estar sucedendo o Guimarães naquela cadeira. Mas, respondendo à sua pergunta, você foi um pouco atrás, muito distante, mas há pouco mais de 15 dias, nós tivemos um evento em Fortaleza, onde o Guimarães fez lá no Hotel Amoarama, e convidou toda a militância do partido para me apresentar como candidato, e tivemos lá nesse evento. E eu tive a oportunidade de pegar o microfone e falar e contar a história minha no PT, desde quando eu comecei. E quando eu comecei pelo Limoeiro do Norte. Em 2006, eu fiz campanha para votar no Guimarães, levado por Rita Peixoto, Laurim, que era muito meu... A Rita é muito minha amiga, o Laurim, a gente tem uma amizade muito grande, desde da minha adolescência, porque o Laurim me conheceu, eu andando junto com meu pai, aqui no Limoeiro, o qual as pessoas mais velhas do Limoeiro do Norte me conhecem desde essa época. E quando foi 2008, eu me filiei ao partido, o PT, e fui convidado a ser candidato, a ser pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores. E até aquele momento, eu fui preparado pelo nosso partido para mim ser o candidato. Independente de ganhar a eleição, de não ganhar, mas nós iríamos plantar uma semente para colher ela no futuro. Se não der certo para a gente colher em 2008, mas a gente vinha os anos seguintes da eleição. E naquela época nós éramos oposição ao prefeito João Guilmar. Guilmar era o prefeito de 2008. E eu
comecei minha pré-campanha e andei pedindo voto em todas as regiões do Limoeiro, da Chapada do Apodi, ao Espinho, ao Bichopá, e em muitos momentos eu chegava para a população e a população falava da gestão, falava do prefeito. Eu não chegava falando, mas naquela época eu chegava e eu ajudava a falar. E foi se aproximando a época das convenções, e quando foi um dia eu recebi uma visita na minha loja. Nessa época eu tinha uma loja aqui bem pertinho, bem aqui na frente, uma loja de carro e uma concessionária de moto. E recebendo o convite para mim desistir da minha candidatura e ser o vice do atual prefeito João Dilmar. Eu olhei para as duas pessoas que vieram, eu digo, e o que é que eu vou dizer ao povo? Que eu andei, visitei, falei da gestão, ajudei a falar. O que é que eu vou dizer a esse povo? Eu digo, eu não. Se vocês quiserem ir ser o vice, vocês podem ir. Agora, eu não vou, não. Eu não estou aqui porque eu estou pleiteando um cargo de vice-prefeito ou um cargo de prefeito para brincar de ser prefeito. Eu estou aqui porque eu prego uma gestão diferente. E baseado nisso aí, Luiz, eu cheguei, eu não vou dizer ser expulso do partido, mas eu recebi uma carta, onde essa carta está guardada até hoje, lá nos meus arquivos, me convidando para mim sair do partido. E eu saí do partido na época, do PT de Limoeiro. Naquela época o PT de Limoeiro fez o vice-prefeito, que foi o Nonato, e fez 2 vereadores, porque a gente já tinha feito um grande trabalho à frente. Depois disso aí, o PT de Limoeiro voltou a ser o que era antes, e eu recebi o convite do Maurício Nobre para ir para a Morada Nova, para ir para o PT. E comecei a minha caminhada em final de 2010 para o começo de 2011, visitando as comunidades, o mesmo que eu tinha feito aqui no Limoeiro, visitando as comunidades, na Morada Nova, conversando com o povo. E os meus amigos que chegavam para mim, de 100 pessoas, aparecia uma a mais, talvez chegasse uns 101, dizia, você está doido? Você querer entrar na Morada Nova, né? Entrar naquela cidade, entrar no meio dessas duas feras que tem aí. Sempre, né? Tem um pessimista, né? Sempre tem um pessimista. O povo da Morada Nova só sabe votar em Castro e Girão. Digo, rapaz, mas eu vou dar a oportunidade, eu vou ser a opção. E veio a eleição, eu já perdi com uma diferença muito pequena. Veio 2016, eu ganhei já com a maior diferença que o prefeito pôde ganhar naquela época. Fui para a reeleição, fui reeleito com uma diferença maior e me tornei prefeito da Morada Nova. Fiz um grande trabalho na frente daquele município. Todo e qualquer morada novense sabe do trabalho que o Vanderlei fez, do trabalho que o Vanderlei tratou as pessoas em Morada Nova. É portanto que hoje, ontem eu tive mais uma entrevista, e eu estou me sentindo triste quando eu vejo aquela fila do medicamento, o qual eu construí a farmácia e fiz uma sala de espera aqui parecida com essa, climatizada, para as pessoas aguardar o medicamento. E hoje eu vejo as pessoas pegando fila para receber medicamento na Morada Nova. E nem só isso, é o aluno hoje que nós tínhamos merenda de qualidade, é o aluno que todo ano eu entregava material escolar, eu entregava fardamento. O universitário de Morada Nova passou a andar num transporte digno, porque nós compramos ônibus climatizados, que eu digo que causavam até inveja a alguns prefeitos. Um dia eu chegando numa cidade vizinha, não vou dizer qual foi a cidade, e a pessoa me chamou para o lado e comentou. Eu cheguei lá para o prefeito, a pessoa me dizendo, eu cheguei para o prefeito da minha cidade e disse, você precisa conhecer os ônibus que os universitários de Morada Nova vêm para a faculdade aqui do Quixadá, os ônibus que o prefeito comprou.
porque nós compramos ônibus realmente dignos. Quer dizer, eu quero dizer para você, Luiz, e dizer para toda a população de Morada Nova e do Vale do Jaguaribe, que eu dei dignidade àquele povo. Eu trabalhei muito bem a saúde, a parte da educação. Nós temos escola na Morada Nova que não tem nenhuma escola particular do Vale do Jaguaribe que tem a qualidade que tem a escola Sepsigec, onde eu deixei todo no piso porcelanato, toda climatizada, tudo com carteiras novas e modernas, algumas salas com notebooks, que a gente, na realidade é um Chromebook, que ele armazena na nuvem, mas ele tem a forma de um notebook. Quer dizer, os melhores, eu adquiri 40 ônibus, só eu adquiri 40 ônibus para aquele município, comprei. Frota própria. Pra você ter ideia, ontem eu falei também, a prefeita que hoje está, ainda recebeu 3 ambulâncias zero que eu deixei, que eu comprei 10, e só deu tempo chegar a 7, aonde 3 são caminhonetas Hilux, a diesel, que você tem segurança para viajar para Fortaleza, porque é um carro maior, é um carro mais bem preparado. Estabilidade. Quer dizer, em tudo que você pensar, nós atuamos. Morada Nova não tinha estrada. Nós fizemos estrada. Morada Nova tinha muito pouco calçamento. Eu fiz mais de 300 mil metros de calçamento. Quer dizer, em todas as áreas nós investimos muito bem. E aí hoje eu vejo a Morada Nova, a gente tem que aguentar, às vezes, uma rede social, uma prefeita com uma rede social, para divulgar um carro-pipa que a Defesa Civil mandou. Meu Deus do céu, é pensar muito pequeno, né? Até hoje, eu queria que ela me mostrasse o primeiro projeto que ela tem. Projeto, quando eu falo de projeto, não é projeto, porque às vezes as pessoas pegam um pedaço de papel e uma foto e chamam de projeto. Projeto não é só o arquitetônico, não, é o arquitetônico e o orçamentário. Esse é o grande sucesso do Vanderlei. Por que é que o Vanderlei conseguia as coisas com o governo do Estado? Porque eu chegava no governo do Estado, Luiz, já levando o projeto. Eu chegava pedindo uma obra, mas eu já levava um projeto. Porque ao mesmo tempo... Quando o governador falava do projeto, você apresentava. Aqui está. Luiz, o mesmo tempo que perde para licitar o projeto é o mesmo tempo que perde para licitar a obra. Se você para licitar uma obra hoje, demora 90 dias para você finalizar, você concluir. Se você primeiro for licitar o projeto, primeiro você vai perder 90 dias licitando esse projeto. Licitando, fazendo, vem mais 90 dias, 120 dias, 6 meses. Quer dizer, é muita perca de tempo. Quer dizer, eu chegava já com os projetos prontos. E eu fui muito bem sucedido em Morada Nova. E eu estou sentindo que o Vale do Jaguaribe está precisando, mas é precisando de mim demais. E não faz sentido, quero dizer hoje aqui para a população do Vale, deixar de votar num candidato da região que sabe que vai defender essa região, para votar num candidato de fora que a gente sabe que vai defender a região dele. Então, eu estou colocando o meu nome como pré-candidato à disposição, não só do Vale do Jaguaribe, porque eu não vou tirar só voto do Vale do Jaguaribe, eu vou tirar voto em todo o Ceará. Eu tenho certeza que eu vou ser votado nos 184 municípios, porque eu confio na militância do nosso partido. Eu só fui filiado a um partido, um só. Então, nós temos uma militância que vai me ajudar em todos os municípios do Ceará, a me ajudar. E eu tenho certeza que eu vou retribuir essa ajuda. Primeiro que eu vou ajudar é aos prefeitos. Luiz, eu que fui prefeito 8 anos, um prefeito muito ativo, que conheço de tudo e de todas as secretarias, porque eu sou um prefeito que eu ia para uma reunião com o governador, ou que fosse com o secretário de Estado, eu não precisava levar o secretário comigo para tratar do assunto que iria ser tratado naquele momento, porque eu conheço do assunto. Eu sou um prefeito que conheço do assunto de todas as secretarias, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, do Fundo de Previdência, que era próprio nosso, o qual eu recebi falido e deixei com 52 milhões em conta. Eu queria até fazer 2 desafios hoje à prefeita de Morada Nova. Primeiro,
ela mostrar os repasses e o saldo do recurso que tem no Fundo de Previdência hoje. Os repasses, se é que ela diz que está repassando. Eu estou dizendo que não está sendo repassado. E primeiro mostrar o que tem de saldo em conta, porque eu tenho o saldo do dia 31 de dezembro guardado comigo, eu tenho o saldo que eu deixei em conta, eu deixei 52 milhões, consegui juntar. E o outro desafio é que ela me mostrasse como é que está sendo feita a limpeza pública de Morada Nova, como é a maneira, porque o contrato foi rescindido e até onde eu sei não foi licitado. Então está sendo executado e é muito importante que o Ministério Público tome conhecimento dessa situação e também como é que está sendo feita a limpeza pública, porque está sem contrato. Então, como isso está sendo justificado, não é? Como isso está sendo justificado. Há mais de 15 dias que a empresa está operando sem contrato. Então, esses dois desafios eu queria que a prefeita, que gosta muito de rede social, que fosse as redes sociais mesmo, pode ser, não precisa vir me mostrar aqui, nem me chamar para ver, não. Ela mostrar nas redes sociais o contrato e os repasses com o saldo do IPREM. É muito pouco o que eu comecei a pedir, mas eu vou começar a pedir agora para frente. Eu passei 10 meses calado, porque eu não sou de ficar em cima das coisas, porque eu também não queria me sentir na pele delas se eu não conseguisse trabalhar o qual eles tentaram fazer comigo. Porque ela, como vereadora, tudo ela ia atrás. Então, agora chegou a minha hora de eu também ir atrás. Então, eu faço esse desafio. Morada Nova, é bom que se diga, passou-se um ano da gestão da grande vereadora Nayara Castro. E ela é, de fato, uma blogueira excepcional, não há como se negar o fato de que ela é um dos melhores nomes da rede social do estado do Ceará. É uma grande blogueira. Deixa eu só interromper, mas tudo tem seus limites. Tem horas que o povo até que aceita você ser muito bom de rede social, mas o povo também quer ver resultados. Ela é indiscutivelmente uma excelente blogueira e o que eu tenho sentido, meu caro Wanderlei, na Morada Nova, é uma distância quilométrica das imagens na rede social para a fila lá na unidade básica de saúde, para o pote daquele cidadão que mora na zona rural e sofre sem a água. A quilométrica distância da publicação lá no Story da blogueira Nayara Castro para a realidade das estradas, porque hoje houve uma inversão em Morada Nova com relação à questão das estradas. Nós estamos com um ano de governo da dona Nayara e o município, em termos de obra, talvez nem se deva cobrar tanto, mas o básico não está sendo feito. E, aliás, na saúde, porque ela se abraçou tanto com essa causa da saúde quando candidata, a gente vê uma inversão. Ela prega algo, mostra algo e prometia algo quando candidata, e isso não se concretiza em nada no cuidado com o povo, com a população morada novense. Não é resumidamente isso? Com certeza, Luiz. Eu quero aqui mostrar para você que eu pedi, essa semana eu liguei para uma pessoa minha que era ligada à saúde, o relatório do que nós conseguimos realizar em Morada Nova durante o tempo que eu fui prefeito, no nosso hospital regional. Para começar, o hospital regional de Morada Nova, você deve recordar de um vídeo que eu fiz há muitos anos atrás, onde ele tinha uma grande parte por terminar. Ele tinha sido construído há 33 anos e nunca tinha sido terminado. O Hospital de Morada Nova nunca tinha recebido o selo da vigilância sanitária, não tinha, e nós conseguimos o selo da vigilância sanitária, fomos até hoje o único prefeito que tinha esse selo, e o selo venceu esse ano e ela não conseguiu renovar. Mas eu peguei aquele hospital com 22 leitos e quando eu saí, eu deixei com 56. Eu reformei e ampliei o hospital.
Em 2017, que foi o meu primeiro ano de prefeito, todas as ambulâncias, quando eu cheguei, não tinha nenhuma rodando. Eu consegui 14 ambulâncias, 0 naquele ano. Eu consegui 13 e a vereadora Bia conseguiu mais uma com o deputado Macedo, para fechar as 14. Reformei, ampliei, terminei a UPA, fiz 6.000 cirurgias de cataratas. Eu devolvi a visão a 6.000 pessoas. Você sabe o que é 6.000 pessoas? São 6.000 cirurgias durante o meu mandato. Eu fiz 1.998. Faltou 2 para 2.000. Cirurgias obstetras, feitas em mulher. A cirurgia obstetra é pessoas que fazem retirada de ovário, miomas em ovário, retirada de útero, esterectomia, que a gente via muito feito no nosso hospital. Nós fizemos, faltou 2 para 2.000. Cirurgias gerais, pequenas cirurgias gerais, foram feitas 1.545. Cirurgias dermatológicas, que nós tínhamos retirada de sinal, de algumas coisas, nós fizemos 3.543 cirurgias. Luiz, nós fazíamos até cirurgias plásticas em Morada Nova. Nós tínhamos um cirurgião plástico em Morada Nova? Em Morada Nova, no hospital. Essas pessoas que têm... A maior parte de cirurgias plásticas que a gente fazia lá era cirurgia de pálpebra. Você é muito novo ainda, é mais novo Bem que novinho. eu. É mais novo que eu, mas quem tem mais. 50, quem tem 60, 70 anos, chega uma hora que você passa a ter problema de visão porque a sua pálpebra começa a cair e nós fazíamos cirurgias plásticas com retirada de alguns sinais e outras coisas em Morada Nova. Quer dizer, o tamanho que era a nossa saúde, eu ainda consegui mais comprar 10 ambulâncias antes de sair, e carro de saúde, posto de saúde que ficou para o terminal, o posto de saúde de Pedras. Eu quero já ir para o Aruaru. O posto de saúde de Pedras ficou... O tempo que o prefeito Glauber foi prefeito, ficou desativado, ficou quebrado. Eu terminei, não tinha um posto para terminar no Dourado, eu terminei. O posto da Filipe ficou para terminar, eu terminei. Nós criamos, o Roldão só tinha um posto de saúde, nós construímos o segundo posto de saúde do Roldão. Aruaru, você falou muito bem aqui. Eu reformei os 2 postos e um dos postos eu transformei em um mini hospital. O que é um mini hospital? Porque até criar uma área para internamento, para aquele paciente ficar 12 ou 40 ou 24 horas internado quando chegasse, eu deixei esse hospital construído no para que o Vale do Jaguaribe Jaguaribe entenda o que é o distrito do Aruaru. O distrito do Aruaru é Flores de Russas, é a Lagoinha do Quixeré, porém com uma diferença. A quase 70 quilômetros da sede de Morada Nova. Ou seja, se a saúde do Aruaru não funciona, o cidadão, a mãe de família, o pai de família, tinha que rodar 70 quilômetros para chegar em Morada Nova e ter o seu filho atendido, um idoso ou uma idosa atendida. Eu vou lhe dar outro número. O São João do Aruaru é maior do que 23 municípios do estado do Ceará. Tanto territorialmente como em população. É maior do que 23 municípios. Então, quem administra a Morada Nova não administra um município, administra 2 municípios. Porque um chega a ser maior e fica a 65 quilômetros. Meu caro Vanderlei Nogueira, ser prefeito de Morada Nova, eu sempre disse isso, e eu falo de Morada Nova com conhecimento, porque, em primeiro lugar, eu amo a Morada Nova. Foi onde eu nasci, no Vale do Jaguaribe, em 2005, lá eu cheguei, trabalhei numa emissora de rádio lá, antiga Nova FM. Sim. E vivi a Morada Nova com o povo sofrendo com salário atrasado, na época de um ex-prefeito. E aí me diziam que pior era quando era o prefeito que o antecedeu, eu não vou nem citar nomes. Eu vivi a Morada Nova com o povo sofrendo, principalmente no Aruaru e na região do Roldão, com a saúde extremamente precária. Então a Morada Nova era isso.
Inclusive, quando eu assumi, eu tive que pagar o mês de dezembro que o prefeito anterior, Glauber Castro, deixou em atraso, o mês de dezembro. Isso, no município de Morada Nova, a gente viveu a falência da Previdência Municipal. A Previdência Municipal, ela era falida. E você me traz números mostrando exatamente a situação saudável da Previdência Municipal que o Vanderlei deixou. Se não fosse o Vanderlei, portanto, se você me perguntar qual foi a maior obra que você fez em Morada Nova, eu digo que a maior obra, ela não tem tamanha visibilidade porque ela não é uma estrutura física. Mas é a obra mais cara e a obra que mais tem beneficiado o povo, que muita gente não percebe, que foi o Fundo de Previdência, o IPREM, o qual nós deixamos 52 milhões de reais em conta e já estava sem pagar o aposentado, porque quando o prefeito saiu do município de Morada Nova, deixou o mês de dezembro em atraso, mas também deixou o aposentado. Já não tinha mais dinheiro para pagar nenhum aposentado. Isso quer dizer, se não fosse o Vanderlei, estaria correndo o risco hoje do aposentado não estar recebendo seu salário em dias. E do jeito que vai o IPREM já ter parcelamento em atraso. E olha só, Luiz, além de eu pagar o mês de dezembro da antiga gestão, ficou um parcelamento do IPREM de 12 milhões, que era para me pagar, foi parcelado, se eu não me engano, em mais de 80 meses. Eu paguei em 4 anos. Em 4 anos, eu quitei o parcelamento que foi deixado da antiga gestão e apareceu mais outros parcelamentos, porque ao longo do nosso mandato foi feito um levantamento das contas do Fundo de Previdência e foi identificando que tinha ficado parcelamentos que não tinha recursos que não tinham sido entrados no parcelamento. E eu tive também que assumir com essa conta. E mesmo assim, ainda botamos dinheiro lá que entregamos com 52 milhões de reais. O que é que falta na gestão da Nayara Castro? Falta competência? Ela não consegue administrar como o povo espera ou esperava? Por quê? Luiz, Morada Nova não é para amador. Ela não tem competência. O secretariado que ela montou são fraquíssimos. Eu comentei isso ontem. Porque se você que é experiente, você que é um homem de rádio, quando o prefeito se elege e que chega numa cidade e monta uma estrutura de gestão, ou ele tem que ter um grande conhecimento, o qual eu me considero ter, ou então ele tem que montar um aparato de secretários que tenha tido, no mínimo, grande sucesso em cidades vizinhas por onde ele tinha passado. Isso não aconteceu em Morada Nova. Primeiro que eu não conhecia a Nayara nunca administrando nada, porque eu sei que ela é formada de dentista, né? Eu não conheço por onde ela tinha passado, onde é que ela tinha administrado. O quadro de secretário fraquíssimo. Tem um que chama até de meiota. Parece que tem um aqui, agora o apelido é meiota. Você sabe o que é meiota, Luiz? Demais. Você sabe. Uhum. Porque eu tenho mais de 50... meia terça, né? Não, é uma meia garrafa. A gente chegava no comércio, chegava, bota uma meiota ali que eu vou botar um galão. Papai tinha um mercadinho, mas antes de ser um mercadinho era uma bodega. E na bodega vendia cachaça. Meiota é secretário de quê, pelo amor de Deus? Tá vindo para deixar quieto. É porque disse que tem que ser a metade, sabe? Sim. Você sabe como é, né? Rachadinha. O que ficou empenhado, o que nós deixamos empenhado para receber lá, tem que dividir. Aí já estão botando, já estão chamando o secretário de meiota, mas pediram para me dizer o nome do secretário, não vou dizer, né? Mas vamos para frente. E aí, naquela época, o cara chegava para mim e dizia: bota uma meiota aí para mim, que eu quero ali botar um galão, soltar um galão no rio. Quem aqui das antigas sabe o que é isso. E aí. Dividiu no meio, né? Aí.
Então, esse secretário agora de Morada Nova é meio ótimo. Mas eu quero dizer que os secretários são fracos. O secretário de saúde, que ninguém nem conhece, que é o que a gente estava falando agora há pouco tempo, é um secretário que, enquanto ele foi teve preso quando ele foi secretário me ajuda aqui a cidade, Pacatuba. Ele teve preso por escândalo. Quer dizer, é secretário de saúde de Morada Nova. Ninguém vê esse homem, eu nunca nem vi, nem em rede social. A prefeita a gente vê em rede social. Mas o secretário de saúde ninguém vê. E o restante do quadro de secretariado são fracos. Pra você ter ideia, você deve ter visto um vídeo. Eu vi. Todo ano nós fazíamos a Expo Nova. E a nossa Expo Nova sempre foi um evento muito grande. E nós premiamos existe a premiação leiteira, que primeiro, segundo, terceiro colocado, quem produziu mais leite. Teve um vídeo na rede social aí, a pessoa comentando que até hoje não recebeu o que foi prometido da premiação do concurso leiteiro. Só para você ter ideia, até onde é que está o nível do secretariado, da prefeita. O desleixo, a incompetência e a destruição do que foi construído. Luiz, eu não quero, eu sou o cara que eu não torço, eu torço pelo sucesso de todo mundo. Eu não quero ver aquela população de Morada Nova sofrer, mas do jeito que vai, quando for no final do mandato, tudo que nós deixamos vai estar sucateado. Vanderlei Nogueira, se for preciso, se Morada Nova precisar e lhe chamar, o Vanderlei volta para brigar pela prefeitura de Morada Nova, para cuidar de Morada Nova? Eu quero dizer que eu nunca vou abandonar Morada Nova. Meu título permanece na Morada Nova, sou eleitor. Eu estou agora focado em ser deputado federal, porque o Vale precisa, a Morada Nova precisa, o Limoeiro precisa, o Tabuleiro precisa, Quixeré, Russas, de um deputado que bote recurso para resolver as principais prioridades do Vale do Jaguaribe. Nós devíamos hoje ser... O Vale sempre foi destaque a nível de estado do Ceará. Nós tivemos talvez o maior nome, talvez o maior homem que fundou o Limoeiro, que foi Dom Aureliano Matos, que trouxe a faculdade. Você há tão pouco tempo você não conhecia uma faculdade em nenhum município vizinho, mas Limoeiro, desde que eu sou criança, eu tenho 56 anos, mas já tinha faculdade em Limoeiro. Eu tive há 35 anos professores formados de Quixadá em Limoeiro do Norte. Eu tava assistindo a rede social. Há 35 anos. Eu tava outro dia. Graças à ação visionária do Aureliano Matos. Eu estava outro dia vendo as redes sociais e aí minha esposa estava olhando comigo e passou o histórico de um dos maiores médicos do estado do Ceará, que ele é médico cuida da cabeça, do cérebro. Neurologista. E vocês devem saber quem é. Falando dele, dos maiores do Brasil, Dejaci Figueiredo. Filho do Limoeiro, estudou no Colégio Diocesano. Eu sei disso porque há muitos anos atrás, há mais de 20, 25 anos atrás, eu fiz uma consulta com ele e ele me falou: Dejaci Figueiredo, filho do Limoeiro, estudou no Colégio Diocesano. E o que eu quero dizer é que Limoeiro, quando eu falo Limoeiro, eu falo do Vale, sempre foi muito desenvolvido. E o potencial que nós temos? Mas, ultimamente, você vê a região do Cariri crescendo muito. Você vê a região de Sobral desenvolvendo. Mas você vê que o Vale está parado. O governo do estado faz. Mas quando você tem um deputado federal que, além de ajudar a fazer, também fica cobrando e defendendo os interesses, é diferente, Luiz. É o que é que eu vejo? Eu tenho pregado isso.
Um Parambu tem um deputado federal. Você vai para Tauá, tem deputado federal, deputado estadual, já teve vice-governador. A gente vai para o Cariri e o norte do Ceará. A gente tem no norte uns de 3, já chegamos a ter 4 deputados federais no norte, na região norte. Só em Sobral você tem 2 deputados federais. Você vai para o litoral ali, também no norte, sim, tem mais 2 deputados federais. Estou falando de uma região com 4 deputados federais. Nós estamos na região mais rica do estado do Ceará, que é o Vale do Jaguaribe, uma das mais ricas do Nordeste. E outra coisa, e o que tem o maior número de eleitores. Porque se você for para a região do Parambu ali, tem 100 e poucos mil eleitores. E foi feito na região dos Inhamuns, o Domingos, o Genesias, e tem um terceiro, se eu não me engano. E o Vale do Jaguaribe tem 600 mil eleitores, do Pereiro até o Aracati. O Aracati, o Pereiro, da Ibicuitinga, o Quixeré. A Bicuitinga está fora, mas a Bicuitinga para mim está dentro, porque a Bicuitinga entra como Sertão Central. Mas a Ibicuitinga é Vale, filha da Morada Nova. Areias Brancas. É uma das minhas defesas. Bicuitinga é Vale do Jaguaribe. Então não são 22, são 23 municípios. Nós temos 600 mil eleitores. Então é uma vergonha para nós. E essa semana um cidadão no rádio me dizia, o Luiz Lopes pregando isso, que o Vale, Jesus me escuta todo dia, ele é testemunha, e você que é meu ouvinte. E eu dizia que a culpa é da classe política. E o cidadão disse, não, a culpa é do povo. Foi você que disse, foi? Que a culpa é do povo? Uma parte do povo. Eu discordo. A culpa é da classe política. Também. O problema é porque o prefeito chega, aí traz 1, 2, 3 deputados que vêm de todo canto, menos do Vale. Mas quando o povo quer mudar... Agora a gente precisa, do que nós precisamos? Nós não presta ter um aventureiro sem condição, sem chance de eleição candidato. Como é que pode? O Luiz Lopes não foi candidato, e eu lhe digo aqui, eu nunca disse isso. Mas já me chamaram para ser candidato a deputado dessa eleição, e eu disse, como pode? Eu fui candidato a vereador, não fui eleito. Eu vou ser candidato a deputado? Foi a resposta que eu dei a quem me convidou para ser candidato a deputado. A primeira coisa que vão dizer, e eu tenho discurso, tenho conhecimento, tenho amor pelo Vale, mas a primeira coisa que vão dizer, o Luiz Lopes não se elegeu vereador, quer ser deputado. Então o que é que eu estou dizendo e eu tenho dito? Não basta ser candidato, tem que ser candidato e ter chance de eleição. Não basta ter 2, 3 candidatos no Limoeiro do Norte, da cidade de Russas ou de qualquer outro município. Temos que ter candidato a deputado federal, mas com chance real de eleição. E eu vou lhe fazer a pergunta. O Vanderlei já disse que será candidato a deputado federal. Por que o Vanderlei é candidato? Tem chance de eleição? Qual é o mapa político que o Vanderlei está preparando para ser candidato e com chance de eleição? O Vanderlei vai para ser eleito? Eu sei que o Vanderlei nunca brincou na política e não é de desistir. O Vanderlei é candidato ou será candidato? Ninguém é candidato, é pré-candidato, vai ser candidato. O Vanderlei será candidato para ser eleito? E como? Luiz, eu sempre fui, como você acabou de falar, uma pessoa que enfrenta tantos problemas como enfrenta a vida, como ela deve ser enfrentada, com muita coragem e com muita determinação. E quem me conhece sabe que eu sou muito determinado. E talvez muita gente, às vezes, nem chegue a acreditar no tamanho do que é a candidatura do ex-prefeito Vanderlei. A pré-candidatura, assim a gente pode chamar. Eu sou do Vale do Jaguaribe e acredito que eu saio muito bem votado no Vale. Mas nós vamos sair, Luiz, é votado nos 184 municípios, você pode ter certeza. Se existe um pré-candidato que vai ser votado nos 184 municípios, ele se chama Vanderlei. Primeiro, pelo meu histórico que eu tenho de partido. Nós temos governador, presidente, que vai ser votado junto com o Vanderlei.
O Vanderlei é do partido do PT, aonde tem militância em todo o Ceará. O PT não se iluda que em todo o Ceará ele tem de 800 a 1.000 votos para dar de certeza num candidato do partido. Nós tivemos uma reunião em Fortaleza há poucos dias, onde estava a militância, e o que foi mais abordado é que PT vota em PT. O partido vota no Vanderlei. E eu não tenho dúvida que aonde tiver um militante do PT, ele vai votar no PT. E esse não pode ser o Vanderlei. E quando eu faço as minhas contas, eu sou votado em todos os municípios. Sou muito bem votado em Morada Nova. Eu cheguei a dizer, e vou voltar a dizer, eu não tiro um voto a menos no Limoeiro, talvez, do que o que eu tenho em Morada Nova, e você vai achar que é exagero. E não é. Morada Nova tem 57 mil eleitores. Limoeiro tem 46. Esse é o número da última eleição, hoje já deve ter mais. Mas dos 57, vai lá que tenha 50%, que são adversários nossos que não votam comigo. Não votava comigo. Eu vou tirar uma votação de 2 a 3 mil votos dentro do voto do adversário. O adversário que está insatisfeito com as mentiras da prefeita, que prometeu o que não podia cumprir, que está insatisfeito com ela, vai votar comigo. Eu lhe digo porque eu já recebi ligação de pessoas, e não foi só uma, não. Foram várias, de pessoas já querendo tirar foto, declarar o apoio, o voto ao prefeito Vanderlei Nogueira. Mas aí eu faço aquela conta de 57, tem a metade que é considerado adversário. E Limoeiro, eu não faço essa conta. Eu não divido os votos de Limoeiro. Os votos de Limoeiro são somados, 1 a 1. Em resumo, você está dizendo... São 46 mil eleitores que qualquer um pode votar em mim. Que qualquer um pode votar em mim. Pode votar só um não. Porque eu tenho uma família grande que me adora. Mas eu não tenho divisão. Eu não tenho problemas políticos em Limoeiro. Eu não tenho divergências. Não pode há até... em Limoeiro a polarização que há em Morada Nova. Que há em Morada Nova. E desse jeito, Luiz, a gente se expande no vale todo. Eu tô visitando e conversando. Eu conversei com um deputado estadual essa semana, ele me disse que tem 2 prefeitos do Vale, e ele me citou as cidades, eu não vou nem citar, mas um deputado estadual, que por sinal é seu amigo, me disse: Luiz Lopes, o prefeito fulano e o prefeito Beltrano, porém eu digo o partido, os 2 são do PT, votam no Vanderlei Nogueira. Eu até perguntei, eu fiquei até perguntando, será que é o meu amigo Zé Luciano, ali do Palhano? Será que é o Toninho do Quixeré ou é o Celso da querida Iracema? É verdade? Tem 2 prefeitos tem 2 prefeitos, e quem são eles? Luiz, eu tenho dito que o segredo é a alma do negócio. Não deixa eu começar a contar e divulgar meus votos agora, não, porque voto. Isso deixa muita gente enciumada. Você sabe disso. Eu quero que minha candidatura cresça, mas eu quero que ela cresça muito silenciosa. Porque a política, infelizmente, não era para ser assim. Eu não trato assim. Eu não trato dessa maneira que eu vou falar. Mas a política, ela é muito desleal, de uma certa forma, das rasteiras silenciosas que a gente leva. Não a política, mas gente que faz a política. Que faz a política, né? E eu não quero passar pelo que eu já passei. Então, eu vou fazer minha campanha muito no corpo a corpo, muito no mano a mano, conversando com cada um. Pode ter certeza que todo dia eu falo com um vereador, eu falo com um vice-prefeito, porque onde eu não tenho o prefeito, eu tenho o vice-prefeito, né? Ontem eu conversei com 2 vice-prefeitos de cidades do Vale do Jaguaribe, que eu também não vou citar aqui, que o prefeito, os vices são do PT.
E todos dois vão votar comigo. Né? E na cidade não só tem o vice, tem os vereadores, alguns que vão votar comigo, tem lideranças, tem um povo, tem os amigos que eu fiz, porque a minha vida toda, eu fui um cara que construí amizade. Então, se você for para o desportista, eu ajudo o esporte do jogo de futebol ou automobilismo. Se eu chegar no automobilismo hoje, a nível do estado do Ceará, eu tenho como massificar o apoio do automobilismo para o Vanderlei Nogueira. Do mesmo jeito eu tenho no esporte, porque sempre eu estive incentivando o esporte. Então, o Vanderlei vai ser um deputado de todos, que vai aparecer. Por quê? Porque eu fiz por merecer, eu conquistei ao longo do tempo. Quem é do Limoeiro me conhece, Luiz. Não é porque eu saí lá do perímetro, lá onde eu nasci nas danças, onde eu morei de casa de taipa até 7 anos de idade, que eu ganhei condição, que eu ganhei poder como prefeito, que eu precisei mudar. Vocês todos aqui que estão aqui me conhecem. Deixa eu botar um cidadão que está na... Ninguém nunca disse, o Vanderlei, tem dia que eu saio aqui caminhando pelo meio da rua, ando de short, vou no comércio, compro. Sou um cidadão comum. Deixa eu botar no ar um cidadão que é nosso amigo e eu vou colocá-lo no ar para participar desse bate-papo. Meu amigo Ayrton é um homem do povo, é o prefeito do bairro Luiz Alves de Freitas. Meu amigo Ayrton, boa tarde, fica à vontade, Ayrton. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Vanderlei. Tá com muito tempo que eu não lhe vejo, Vanderlei. E vim na campanha de Ari Vamos Ter, nós tá com muito tempo, né? Faz tempo, viu, aí? Faz tempo, né? Viu? Vanderlei, a minha pergunta é muito simples. De 5 minutos aí, no tempo de vocês, a minha pergunta, iniciando a primeira pergunta que Luiz lhe fez, em 2008, sobre Limoeiro do Norte, que lhe tiraram a chance de você presidiar a Prefeitura de Limoeiro do Norte. A minha pergunta é, Vanderlei, você, com tudo isso que aconteceu em 2028, você ficou decepcionado com o Limoeiro, não pensa mais disputar a Prefeitura de Limoeiro do Norte? Você desistiu desse sonho seu, porque você é filho de Limoeiro do Norte, porque no meu ponto de vista, mesmo naquela época tiraram a chance de você pleitear a Prefeitura, você não tinha tanta estrutura que você tem hoje, no meu ponto de vista. Se eu estiver errado, você me corrige, certo? O que eu vejo, você não tem tanta estrutura que tem hoje a nível de governo do Estado e a governo federal. É o meu ver, né? Entendeu? Aí eu lhe pergunto, será que você já desistiu desse sonho seu? E por outro lado, meu amigo, parabenizar a sua pré-candidatura a deputado federal, que o Vale, não só Limoeiro do Norte, o Vale que precisa de uma voz que ninguém tem, viu, Vanderlei? É isso que eu vejo, você continuar o trabalho de Augusto Holanda, viu? Um abraço e boa tarde. Obrigado, mas deixa eu lhe responder. Ele foi profundo aí na pergunta. Luiz, eu vou responder a pergunta dele, mas primeiro eu quero narrar aqui um pequeno fato. O cargo de deputado federal é um cargo muito importante para você ocupar hoje. Mas qualquer um dos deputados federais que estão em Brasília, que tem a sua cidade com um porte do tamanho de Limoeiro ou do tamanho de Morada Nova, se você fizer uma pergunta a ele, você trocaria seu mandato para você ser prefeito da sua cidade? Eu tenho certeza que eu já fiz essa pergunta a muitos dele. E todos eles disseram que trocaria. Porque todo e qualquer ser humano tem sonho de ser prefeito da sua cidade um dia. Eu não tive o prazer ainda de realizar, de ter sido da minha cidade. Eu fui ser prefeito de Morada Nova, primeiro pela oportunidade que surgiu na hora, talvez até de cabeça quente, naquele momento que eu fui, posso dizer, expulso do partido. E eu não queria mudar de partido e o espaço
Foi Morada Nova, fui para lá e me apaixonei. Me apaixonei e sou apaixonado. Porque quando eu chego em Morada Nova, eu posso estar com 1001 problema. Mas quando eu chego, aquele acolhimento que a população me dá, aquele abraço carinhoso, que você sente aquele abraço formal, mas você sente quando aquele abraço realmente ele é carinhoso, que a pessoa recebe com carinho. Eu fico sem palavras. E se eu disser aqui o nosso amigo que eu não tenho um sonho um dia de ser prefeito de Limoeiro, eu estou mentindo. Eu tenho um sonho de ser prefeito. Eu fui 2 anos prefeito de Morada Nova. Eu não tenho dúvida, Luiz, nenhuma, que eu vou ser deputado federal. Não tenho. Porque se tem um cara que pensa para cima, que pensa grande, que não olha, não gosta de estar olhando para trás, se chama o Vanderlei Nogueira. E eu vou ser deputado federal porque o município de Morada Nova, ele está chegando num patamar que ele não se administra mais se não tiver um deputado federal colocando recursos para aquele município. Porque, como eu falei aqui, é um município que o fundo de previdência é diferente do Limoeiro, porque nós somos INSS. Se os prefeitos anterior a mim tivessem feito todos os repasses ao fundo de previdência, hoje teria um fundo de previdência bilionário. Bilionário. Mas não fizeram. Se o Vanderlei Nogueira for deputado, Nayara não vai votar no senhor. De jeito nenhum. Nem eu quero. E se o Vanderlei for deputado e Dilmara, prefeita do Limoeiro, não votar no senhor? Eu acho que não vota. Sim. O Vanderlei deputado ajudará Morada Nova com Nayara prefeita e sem o apoio de Dilmara, ajudará Dilmara, sendo ela prefeita, ajudará Limoeiro, sendo Dilmara prefeita, sem ter votado no Vanderlei? Ajudo. Eu vou ser o prefeito, eu vou ser o deputado de todos. Então, as pessoas não podem pagar, Luiz. As pessoas de Morada Nova e as pessoas do Limoeiro não podem pagar uma conta que não pertence a eles. Então, o benefício, quando você bota para um município, é para todos. Então, o deputado ele não pode deixar de ajudar o município porque o prefeito não é aliado, porque ele teve os votos da população. E quem termina se fortalecendo é a população. Eu vou dar aqui um exemplo, justamente para provar o que eu estou lhe falando. Nós tínhamos umas emendas para ser recebido dentro do meu governo até o dia 30 de dezembro do final do ano passado, que foram prometidas para o município de Morada Nova. E nós esperamos até o dia 31. Muitas delas não entraram de jeito nenhum. Mas uma delas, que foi do deputado Guimarães, de 550 mil, quando perdemos o mandato, quando eu saí, quando foi em janeiro, o Guimarães me chamou. Disse, tem 550 mil para Morada Nova. Tira ou mantém? Eu digo, pode manter. Pode manter, porque se a prefeita quiser usar, vai beneficiar a população. Então, se uma pessoa tivesse sido beneficiada, para mim já valeu a pena. O que eu quero mostrar isso aí para você, que eu não só penso e só falo porque eu sou candidato e quero fazer esse discurso, não. Eu mostro na prática a maneira que eu trato as pessoas. Então, eu torço pelo Vale do Jaguaribe, eu sou um vibrador pelo Vale, não é só por Limoeiro, nem só por Morada Nova. Nós temos muitos municípios aqui que têm grande potencial de se tornar tão grande como Limoeiro e Morada Nova. Então, Luiz, independentemente de quem quer que esteja no poder, agora eu vou chamar o prefeito que ali estiver e vou dizer que estou botando
e que a população vai tomar conhecimento que aqui é uma emenda do deputado Vanderlei Nogueira que está sendo botado para beneficiar a população X. E aí é onde a gente passa a responsabilidade para o prefeito que está atuando. Não é que a Nayara seja minha adversária, não é que a Nayara vote em mim, que ela deixa de ser a prefeita de todos, o Morada Novense. Então, ela ganhou a eleição. Então, ela tem por obrigação cuidar de toda a cidade. Ela não tem por obrigação de cuidar só quem votou nela, não. Porque se fosse assim, era duas prefeituras. Era uma de situação e de oposição. Uma governando para um lado, outra governando para o outro. Então, a responsabilidade dela é para governar por 63 mil habitantes que tem Morada Nova. Ela é prefeita hoje 65, né? Não de um grupo. Porque eu tenho dito que eu resolvi tudo em Morada Nova. Quase tudo. Até aquela divisão territorial que Morada Nova você entrava dentro do município de Russa, quando eu fui falar 63 mil habitantes, na realidade, oficialmente, quando juntou aquela área, nós ficamos com 65 mil habitantes, que talvez ainda não apareça no oficial. Mas na Assembleia, lá no quadro que tem a parte de divisão geográfica dos municípios, aquela parte que pertencia à Morada Nova, que voltou, que era Lagoa Funda, que voltou a pertencer novamente à Morada Nova, aquela parte ali acrescentou 2.900 pessoas que pertenciam-se a Russas e voltou de novo a pertencer à Morada Nova. Me deixe fazer 4 perguntas com 2 minutos no máximo para você responder. Pode perguntar. Para o Vanderlei Nogueira, quem é Franciné Girão? Um grande amigo, um cidadão que nunca impôs nada para mim, que quando eu cheguei na Morada Nova, que eu o procurei, ele sempre foi muito solícito. Em momento nenhum, ele deixou que o ego permanecesse. Ele viu a situação que a gente poderia ganhar a eleição, disputar a eleição, e sempre esteve do meu lado, conversando, dialogando comigo, administrando. Foi secretário da minha gestão, tanto ele como a maior secretária de Cultura, e hoje está no Estado, e talvez seja uma das... Talvez não. Em se falando de cultura, não tem uma pessoa no Estado do Ceará a conhecer igual a Maria do Socorro. Nayara Castro, quem é para o Vanderlei? Agora você me fez uma pergunta difícil. Você não tem como pular essa pergunta, não. Pula essa pergunta. Mazé Maia, chegando em Limoeiro agora. Mazé Maia, quem é Mazé para o Vanderlei Nogueira? Mazé é uma amiga, o qual eu declarei até o meu apoio na última eleição, a Mazé, quando eu tinha uma proximidade muito grande com a Dilmara, enquanto ela não foi prefeita. Enquanto eu era prefeito... Não fala da Dilmara agora, não. Eu era só mais... da Mazé. Aí eu não... Aí a proximidade se acabou. Então, como acabou, eu tive que vir ficar com a... Eu tive que vir, não. Eu fiquei com a Mazé. Eu cheguei a declarar meu apoio à Mazé, aquelas pessoas que eram mais próximas de mim, eu pedi para votar na Mazé. Então, eu sou a pessoa que... Então você apoiou o Mazé? Apoiei Mazé. Eu tento agradar a quase todo mundo. Sei que o defeito do ser humano é querer agradar a todos. Você nunca vai conseguir. Então é portanto que quando eu pedi pode ser pular na área, porque eu sei que eu nunca vou agradar ela e nem quero ser agradado por ela. Nem quero ser agradado, nem vou agradar ela. Se ela for um dia prefeito e eu for deputado, eu vou botar uma emenda, vou botar recurso para a Morada Nova, mas vou deixar que a população cobre dela. A minha parte é de colocar, de cobrar é da população. O Vanderlei espera apoio de doutora Mazé, já que apoiou o Mazé, sendo o Vanderlei candidato, como será? Como será candidato? Espera o apoio da doutora Mazé Maia. Luiz, como eu falei aqui, eu não tenho barramento nenhum em Limoeiro.
Hoje eu não faço parte do time da Dilmara e paguei um preço muito alto, talvez até por isso, porque de início dizia que quem mandava na prefeitura era eu. Não sei se você lembra no começo, não era? Até eu cheguei a dizer. Dizer que eu nunca mandei nada, né? Só na minha casa. Mas eu não vejo, se você disser, tem possibilidade um dia de você ter, eu nunca tive uma discussão com Dilmara. Eu nunca tive uma discussão. Mas não cheguei em Dilmara, não. Mas não vamos chegar lá. Né? Eu espero que se a Mazé não for candidata, porque a Mazé foi candidata, e eu espero que ela não seja, talvez seja mais viável ela ser candidata estadual e me ajudar como federal e a gente terminar se ajudando, né? Porque claro que eu não vou ter só um deputado estadual. Limoeiro seria melhor. Né? Mas não é porque eu tenha pedido voto para a Mazé que eu vou exigir que ela vote em mim. Claro que se ela puder votar em mim, quem vai dar 1000 pulos de alegria vai ser eu. Vou ficar muito feliz, você pode ter certeza disso. Dilmara Amaral, quem é Dilmara para o Vanderlei Nogueira, a prefeita de Limoeiro do Norte? Luiz, como eu disse, até a Dilmara ser prefeita, eu tinha a Dilmara assim como uma grande amiga, tanto a Dilmara como o Wilson. Mas depois que se tornou-se prefeito, você me pergunta, eu queria até um dia que ela me dissesse, ou quem sabe um dia você fazer uma entrevista, perguntar o que foi que aconteceu, porque eu nunca fiz nada de mal a ela, mas simplesmente passou a me ignorar, cortou as relações, a gente não tem conversa, mas dizer, tivemos brigas, tivemos discussão, nunca tivemos uma discussão de nada, nunca tivemos uma discussão com nada, e eu sou aquela pessoa que às vezes a gente não se dá, ou talvez não tenha uma tamanha amizade, mas respeita um outro. É portanto porque é que hoje eu digo a você que eu tenho um grande número de eleitor dentro dos meus adversários, porque sempre eu tratei até os meus adversários com respeito. Então eu respeito a prefeita de Limoeiro, merece ser respeitada porque ela é prefeita, nunca faltei com respeito, mas politicamente nós não somos alinhados. Não é aliados, não, alinhados. Nós não temos alinhamento. Mas nada descarta uma possibilidade de a gente ser. Porque seria talvez o melhor para Limoeiro. Seria melhor para ela. Porque, vamos lá, vamos pensar aqui politicamente. Vamos que a Dilmara lance o candidato a deputado federal. E eu me lanço. Eu me lanço, não. Que ela lance e que ela traga um nome. Que ela traga um nome de fora. Que deve ser o deputado Júnior Mano ou alguém indicado pelo deputado Júnior Mano. Ou alguém indicado pelo deputado Júnior Mano. Mesmo com o apoio da prefeita, eu vou dizer sem medo de errar, que é muito difícil ele tirar mais votos do que eu. Então, isso seria... Você é muito pouco modesto. Eu sou pouco modesto. Sou pouco modesto. Eu acredito em mim, sabe? Eu acredito no meu potencial. Então, é muito difícil trazer um deputado de fora e tirar mais votos do que eu. Então, isso não seria bom para ela. E se a gente saísse, quem sabe, ninguém sabe, porque a nível de governo tudo pode acontecer, porque o mesmo governador da Dilmara é o meu mesmo governador. Se amanhã a gente saísse todos juntos aqui e misturasse os votos, então todos os votos teria sido... Ninguém saberia dizer com mais precisão quem foi que deu. Então talvez fosse melhor para ela. É um caso a se pensar lá para frente, ninguém sabe. Eu não sei como é que vai ser, a gente não sabe ainda, não tem uma definição 100% como é que vai ser desenhada essa política ainda do estado do Ceará. Eu só tenho certeza... Passa pela eleição do governador... Passa pela eleição do governador. E dos dois senadores. E dos dois senadores. Um senador já tem de certo, que é o Guimarães. Guimarães é 100%... Eu ia fazer essa pergunta. Guimarães
então será candidato ao Senado. Isso é prego batido, ponta virada. Guimarães é candidato ao Senado, prego batido, ponta virada, ele está trabalhando todo dia. Não sei se você vê que o Guimarães está trabalhando todo dia. Ele é o candidato de quem? Quem é o padrinho dele? Existe um acordo entre Camilo Santana, existe um acordo entre o governador Elmano com o Guimarães. Tem Lula no meio? Lula, você não precisa nem perguntar. É o candidato ao Senado do Lula, é o Guimarães. É o maior nome que vai defender o nome do Guimarães, é o Lula. E existe Por que Lula quer Guimarães senador e por que o PT quer o Guimarães senador? Luiz, quem conhece a história do Guimarães, como eu, e tenho acompanhado o Guimarães em Brasília, o Guimarães tem 5 mandatos de deputado federal. Para começar, aquele homem não tem vida, ele vive a vida dos outros, trabalhando pelo Estado, incansavelmente, dia a dia. Você vê, o Guimarães hoje é o líder do governo na Câmara. Ele não fica no gabinete dele, ele fica na liderança. Mas se você chegar na liderança, esses deputados que você vê todo dia hoje na Globo News, Jornal Nacional, se você ficar na sala de espera, quem está entrando, saindo toda hora, discutindo com o Guimarães, tomando as medidas do governo, é o Lula ligando dia de domingo, venha para Brasília porque eu preciso conversar com você, eu preciso despachar com você, e ele corre para Brasília para resolver. Quer dizer, é um guerreiro. Então, o Guimarães já passou por muitas possibilidades, todo e qualquer político quer dar sempre um passo maior. Então, o Guimarães já foi 5 mandatos de deputado federal, e agora ele quer disputar o Senado, ele sentiu que o Senado precisa dele, e ele vai disputar a eleição do Senado, e nós vamos trabalhar para ele ser o nosso senador, e eu me considero, quero que isso aqui fique bem claro, e tenho uma difícil missão, que é ficar no lugar dele, ficar no lugar do Guimarães. Vanderlei será o candidato do Guimarães, sendo ele candidato a senador? Eu sou o candidato do Guimarães, o Guimarães sendo candidato a senador. O governador Elmano quer a sua candidatura a deputado? O Luiz, deixa eu contar aqui uma história. Eu cheguei a dizer, algumas pessoas, não sei se está aqui, que eu não seria candidato a deputado. Eu estava cansado, eu estava com 8 anos que eu fiquei à frente da prefeitura de Morada Nova e que eu ia dar um tempo na política. Mas o Elmano foi quem me chamou, o Guimarães me chamou, primeiro o Guimarães me chamou e depois o Elmano me chamou, me ligou e eu sentei com o Elmano, governador. Sentei só uma vez, não, sentei 2 vezes, uma numa semana e outra na outra semana, e ele me pediu para me ser o candidato a deputado do Vale, porque, segundo ele, o meu nome é o nome que mais agrega no Vale do Jaguaribe. Por eu ser filho do Vale, por eu ter sido prefeito de uma cidade que tem expressão no estado do Ceará e que já tem um nome, como assim a gente pode falar. Porque quando você pode até estar ausente um pouco da política. Foi prefeito e teve uma gestão pujante. Uma gestão modelo para o Ceará. Uma gestão de respeito, porque a Morada Nova, você sabe que você conheceu a Morada Nova antes de mim. Ela já não era mais um município acreditado, era um município inadimplente, era um município que não tinha credibilidade nem com o governo do Estado, nem com o governo federal. Já não se recebia mais, já não recebia obra, e eu resgatei esse nome. E com isso, eu conheço o Elmano, não é de hoje, em que o Elmano tornou governador, eu conheço o Elmano quando o Elmano era deputado. E esse convite partiu do Elmano, partiu do Guimarães, e eu disse ao Guimarães, quando o Guimarães me chamou a primeira vez, eu disse, marque um governador, que se eu tiver o seu apoio, o apoio do governador, eu serei pré-candidato a deputado. E hoje eu estou aqui porque eu conversei com os dois. Eu sei que o partido precisa de mim, eu já contribuí muito com esse partido,
porque eu conversei com o Elmano e relatei. Você lembra da campanha do Camilo em 2014, quando o Eunice tinha 47% e o Camilo só tinha 14%? E quase todos os prefeitos, ou todos os prefeitos do Vale votavam no Eunice. E eu que tinha sido candidato a prefeito em Morada Nova em 2012, que iria ser pré-candidato em 2016, mas em 2014, antes, eu fui quem puxei toda a campanha do PT no Vale do Jaguari, puxei toda a campanha do Camilo, fiz política em todos os municípios do Vale, conversei com lideranças. Você pode não saber, mas o Aureliano de Russas, o saudoso Aureliano, ex-vereador Aureliano, no segundo turno ele votou no Camilo, e quem levou o Aureliano para votar no Camilo fui eu. Naquela época o Aureliano não votava, acho que ele votou logo no primeiro turno, se eu não me engano, votou logo no primeiro turno. Eu fui quem convenci o Aureliano a votar no Camilo. Naquela época, eu tinha uma amizade com ele, que a gente se conheceu, aqui na época tinha um cartódromo, e aí fizemos aquela amizade, viramos amigos, e eu convenci o Aureliano a votar no Camilo. E esse trabalho eu fiz no Vale todo. Quer dizer, eu me mostrei fiel ao partido, ao extremo até hoje. Então, está na hora também de eu fazer a minha cobrança ao meu partido, a pedir esse apoio. Então a sua candidatura partiu também do governador Elmano e do deputado Guimarães. A minha candidatura partiu do Guimarães e do Elmano. Eu disse que eu só era candidato se eu tivesse o apoio dos dois. Essa pergunta você pode fazer a todos os dois, a ele. Inclusive o Elmano vai estar quarta-feira em Limoeiro, que vem. Vanderlei vai estar presente? Vou estar presente. O Elmano vai estar quarta-feira, fazendo umas entregas. O Nelson Martins me ligou hoje cedo e já me passou que ele vai estar quarta-feira em Limoeiro. Talvez você faça entrevista e você aproveite e faz essa pergunta a ele. Eu acredito que ele vai lhe responder. Meu caro Vanderlei Nogueira, então está fechado o governador, o Camilo Elmano, estão com 2 candidatos ao Senado fechados, é o Guimarães e a segunda vaga é do Júnior Mano, porque o que o próprio governador tem dito, inclusive em pergunta, em resposta à nossa equipe da Rádio Progresso, é de que um senador sai do PSB indicado pelo senador Cid. A vaga é do Cid. Então o nome é Júnior Mano e o outro nome é Guimarães para o Senado? É isso? Olha, a segunda vaga, eu nunca fiz essa pergunta, confesso para você, a nenhum deles. Eu tenho trabalhado o nome do Guimarães e sempre tenho perguntado, a vaga do Guimarães é certa, a outra eu não sei, mas quem quer que seja, e o que eu quero dizer para você é que quem quer que seja o escolhido do governo, eu estarei junto. Quem quer que seja, eu sou governo. Eu sou governo ao extremo que eu acho que o Luiz nunca nem viu falar de uma insatisfação minha de eu chegar, estou insatisfeito com o governo, nunca. Eu vou mudar de partido, nunca existiu essa conversa. Eu sempre fui do mesmo partido, eu sempre fui militante desse partido, eu sempre defendi esse governo, esse modelo de projeto do governo. Então, o maior governador que nós tivemos no estado do Ceará, para mim, foi Camilo Santana. E o Elmano vem dando continuidade, esse mesmo trabalho que o Camilo, não vou dizer, talvez, o mesmo número de obra, porque os investimentos aumentaram muito mais em tudo que você imaginar. Olha só, eu estava conversando com o Elmano sobre segurança pública, que é o grande gargalo do estado, de todos os estados do Brasil, e não só do Brasil. Se você pesquisar esses dias, eu comecei a pesquisar e comecei a ver. Estados Unidos, que é um país desenvolvido, de primeiro mundo, que tem pena de morte, tem prisão perpétua, mas você encontra cidades americanas que têm um índice de criminalidade que é maior do que a de Limoeiro. Número de pessoas assassinadas a cada 100 mil habitantes.
E a gente sabe que o problema não é só no Ceará, o problema é generalizado no mundo. O ser humano, infelizmente, nem todo mundo pensa igual, Luiz. Se todo mundo pensasse igual, hoje a gente tomava uma decisão, saía daqui todo mundo pacificado, e hoje por diante não se mata ninguém, não se rouba mais ninguém, e tudo ficaria numa boa. Mas, infelizmente, a coisa não funciona assim. E a cada dia que passa, o Elmano tem investido mais. O Elmano talvez tenha sido o governador que mais investiu em segurança, porque cada vez o crime vai ficando mais organizado e o Estado tem que botar mais dinheiro. Hoje o Estado mantém a população carcerária, de presidiário no Estado, chega a 25 mil pessoas presas no Estado do Ceará, em presídios, que dá uma despesa de mais de 100 milhões mês, só para manter os presos no Estado do Ceará, que um preso chega a custar R$5.000 ao Estado. Só para você ter ideia. Então, quando se fala de segurança pública, eu quero falar aqui um pouquinho, porque eu quero também elogiar o meu governador, porque eu tenho visto o capitão e vim fazer um sensacionalismo muito grande aqui no Iraponga, que o problema do Iraponga não foi de hoje, nem de ontem, não surgiu agora no governo Elmano, não. O problema do Iraponga vem de 20, 30 anos. Sempre o Iraponga foi uma região diferente, violenta. Ela modificou agora, porque em todo canto está acontecendo, o crime está cada vez ficando mais organizado. E a polícia, você sabe quem é, a polícia está fardada. O bandido, ninguém sabe quem é, infelizmente. Então, tem se investido muito em segurança e não tem resolvido. Vão ter que estudar. Eu tenho dito isso, não tem sido falta de investimento. Tem algo errado no investimento. Mas eu não vou dizer nem no investimento, Luiz. Nós temos que começar a trabalhar a nossa juventude, começar a trabalhar agora desde criança, para ver se no futuro a gente começa. E essa questão da escola de tempo integral, ela vai melhorar muito, porque o Estado vai transformar toda a sua rede de ensino médio, já está sendo transformada toda tempo integral. Os municípios vão receber ajuda para transformar todas as escolas em tempo integral, porque quando o aluno ele fica de manhã e à tarde na escola, dificilmente à tarde ele está fazendo um mal feito. Porque antigamente, quem tem mais de 50 anos, quem nasceu na década... Eu ainda sou da década de 60, olha só, de 69, do final. A gente sabe que a criação da nossa é totalmente diferente de hoje. Hoje os pais, os meninos com 12 anos, você chega... Cadê? Não sabe onde é que o filho está. Em muitos momentos, não sabe onde é que o menino anda. E eu fui criado num regime que meu pai dizia... Não sai de casa sem me dizer para onde é que vai. E fui criado estudando de manhã e trabalhando de tarde. Que se estatística valesse, porque todo e qualquer melhorias que é feita é em cima de uma estatística, não é assim? Sim. Não é assim? Mas para que uma estatística melhor do que... Eu não posso ser mal interpretado por essa minha fala, não, aqui. Mas antigamente a criança estudava e trabalhava e nós tínhamos grandes cidadãos. E hoje eu sei que não pode... Eu sei que a criança... eu não defendo que a criança estude e trabalhe. Eu defendo que a criança fique na escola em tempo integral. De manhã e de tarde, porque o poder público hoje tem condição para isso. Então, quando você começar a investir, principalmente que está sendo feito esse investimento na educação, e nós vamos começar a colher o fruto da segurança lá na frente, que isso vai ser colhido daqui a muitos anos. Então, nós temos que mudar, não é só apertar, sair matando bandido que vai resolver, não. Porque bandido, você mata um, aparece dois. É mudar
no contexto geral. É desde a criação do ser humano a todo o acompanhamento da formação dele. O que o Vanderlei Nogueira acha do Ciro Gomes candidato a governador contra Eumano de Freitas, que será candidato à atual reeleição? Como vai ser essa eleição? Ciro de um lado, Eumano de outro lado? Luiz, eu que fui do Poder Executivo, gestor, durante 8 anos, eu sou muito moderado quando se fala-se em mudança e quando critica o que se tem. As mudanças que nós pudemos presenciar, que aconteceu tanto a nível de Brasil e acontece a nível de município, que as pessoas embarcaram em algumas fantasias, se deram mal. E o Ciro Gomes já foi governador do estado, e o estado naquela época não tinha os investimentos que tem hoje, como se tem o estado do Ceará. Então, o Ciro quer voltar novamente com a falsa promessa, um falso profeta que vai transformar, que vai mudar. O que se ele não mudou quando ele foi governador? Ele não foi um péssimo governador, mas daí para cá nós tivemos muitos governadores melhores do que ele. Como eu acabei de falar, o irmão dele já foi melhor, o Cid já foi bem melhor do que ele, do que o Ciro. Eu não tenho dúvida. O Cid foi bem melhor do que o Ciro. Sem dúvida. O Camilo conseguiu superar o Cid. E o Eumano vem dando continuidade ao trabalho do Camilo. Porque o Camilo ele foi um governador tão grande que ele limitou o Estado a não porque tudo tem seu limite pela falta de recurso. Levou para um outro patamar, levou para um patamar tão alto que até para você manter não é fácil, é humano manter. O que o Camilo deixou, devido ter sido uma gestão muito grande, em ele manter, foi o que eu disse lá na Morada Nova. Se a Nayara manter o que o Vanderlei deixar, ela já faz uma grande gestão. Mas ela não vai conseguir, e o Eumano tem conseguido manter e ampliar recursos e investimentos. Porque essa questão da segurança, que o capitão está todo dia batendo aí, ele não mostra a solução. Eu acho engraçado que esse povo gosta muito de criticar, mas não apresenta a solução. Resolve assim, assim. Se eu fosse governador do Ceará, eu ia chamar o capitão para ser o secretário de segurança. Eu ia chamar o secretário. Assim, eu vou dar um exemplo. O Ciro Gomes. Você lembra quando o Ciro assumiu? Então você lembra que o Ciro assumiu? Não, calma aí. O Vanderlei acha que o Eumano deveria convidar o capitão Wagner para ser secretário de segurança? Se eu fosse governador, eu convidava. Ele resolveria o problema? Resolvia. Resolvia nada. Que resolvia nada? Só, meu filho, o grande problema hoje do país são os maus políticos. Os maus políticos que ludibria a população, a sociedade, bota coisas na cabeça das pessoas, fantasia, discurso fácil, que não consegue realizar. Então, o capitão, ele só sabe ser oposição. Ele não sabe ser situação. No dia que... Se o André Fernandes tivesse ganhado aquela eleição de Fortaleza, fazia como aquele lá do Mato Grosso, do Mato Grosso. O prefeito do Mato Grosso. Com 10 meses faliu a prefeitura. Com 10 meses quebrou a prefeitura do Mato Grosso. Acontecia a mesma coisa. O capitão foi secretário em 2 momentos, né? Luiz. O capitão foi secretário em Maracanã e ia empacar juiz por 2 ou 3 semanas. O Ciro Gomes foi secretário de saúde do estado do Ceará, você lembra? Agora há pouco tempo, no governo Camilo. Ele prometeu que em 3 meses... O Ciro do governo
Cid, no final do governo Cid, no último ano. Foi no governo Cid já? Foi no último ano do governo Cid. Ele prometia que em 3 meses zerava a fila de espera. Em 6 meses que ele ficou, ele não conseguiu tirar nem as pessoas dos corredores. Tirou, porque mandou um bocado de gente para casa, para morrer em casa, que eu conheço o caso, se precisar mostrar. Quem fez isso? O Ciro Gomes. Ciro Gomes. O Ciro Gomes, como secretário de saúde. Ciro Gomes é um hipócrita? Demais, muita hipocrisia, que é o que a gente vê hoje. Luiz, a maioria de alguns políticos, principalmente da direita, ele está indo para onde o povo vai. Em muitos momentos, ele nem é de direita. Eu vou só dar um exemplo aqui. O governador de São Paulo, ele fez parte do governo Dilma, sempre foi ligado à esquerda, mas a conveniência do momento do estado de São Paulo, que quando você faz uma pesquisa, apresenta ter mais gente de direita, então ele vai para onde é conveniente para ele. E o que está acontecendo com o Ciro? O nome disso é oportunismo. E o que está acontecendo aqui com o Ciro é isso. Ele está indo para onde é conveniente para ele. Então, ele já viu que aqui ele não tem espaço. Ele não vai ser candidato a governador do estado, ele não vai ser o candidato a presidente do Lula, porque ele sempre sonhou que um dia o Lula apoiaria ele. Ele sempre sonhou. Mas quem conhece o passado do Ciro, deu traço no taço. E se o Lula botasse, dava um traço também. Quer dizer, e ele está indo para onde é conveniente para ele. Para onde é conveniente, para onde é que está a conveniência do momento. É o que está acontecendo com muitos governadores do Brasil, que nunca foram de direita, que está se mostrando às vezes de direita. Agora, por quê? Porque o momento é conveniente para ele. Então, é esse o pensamento do Ciro hoje. Algumas pessoas aqui pedindo para você cumprimentar, por exemplo, meu amigo, esse cabo é meu amigo, sou fã dele, Zé Cotó, ex-vereador da nossa Morada Nova. Meu amigo, meu eleitor, cidadão de palavra, que nunca se quebrou nem uma vírgula comigo. Falar aí nunca se quebra. E que vai para onde eu for. Fala aí quem nunca se quebrou. Um abraço, viu, Zé? Tamo junto. Fala aí quem nunca se quebrou. Deixa eu cumprimentar outro aqui. É o Bidô, do Quixeré. Ele diz que é seu amigo, então eu entendo que ele, além de seu amigo, vai ser seu eleitor. Meu amigo das antigas. Ei, das antigas. Homem, né, Bidô? Antes, vai se quebrar não, Bidô. Antes de eu ir para Morada Nova, antes que eu fosse para Morada Nova, ele já era meu amigo, a gente já tinha uma amizade, antes dele ser político também, viu? Nem eu era político, nem ele era. E a gente já era amigo. E agora nós somos políticos, né? Deixa eu pedir ao Emanuel da Silva, pedir ao Emanuel para liberar alguns dos áudios que nós temos aí. Eu já vou encerrar, porque o tempo aqui já passou, já não. Tá me chamando para almoçar. Já 12... E eu tenho uma galinha caipira para comer na casa de um cidadão ali, já. Meu amigo Emanuel, vamos ouvir alguns dos áudios que nós temos com a nossa produção no nosso programa Luiz Lopes com o Povo. Emanuel, solta. Boa tarde, grande Luiz Lopes. Estou aqui acompanhando seu programa, entrevistando um dos maiores prefeitos da história de Morada Nova, Vanderlei Nogueira, entrevistando um pré-candidato a deputado federal. Eu quero só passar aqui no programa de vocês, que é o Pedrão aqui de Morada Nova, São Francisco. Quero dizer que a gente aqui, vamos todos votar aqui em Vanderlei Nogueira para deputado federal. E se Deus quiser, Deus vai abençoar essa caminhada dele e vai concretar mais uma vitória na vida dele, que eu só quero que Deus abençoe ele, não só ele, mas os amigos verdadeiros, os familiares dele e a todos que estão fazendo esse programa, todos os ouvintes também. Quero dizer que a nossa batalha vai ser grande e, se Deus quiser, o Vanderlei vai sair vitorioso como deputado federal do estado do Ceará
e vai representar muito bem o nosso Vale do Jaguaribe, que nós estamos precisando muito de um grande representante a nível do ex-prefeito de Morada Nova, Vanderlei Nogueira. Deixar aqui meu forte abraço de coração e eu só agradeço pela nossa amizade, Vanderlei Nogueira. Muito obrigado por tudo e que Deus te abençoe, que você seja um grande deputado do nosso estado do Ceará. Obrigado, Pedrão. É Manuel Bagé, Manuel. Um abraço aí da turma de São Francisco aí. O Stênis. Seu pai também, meu eleitor. Vamos lá, o Stênis. Vamos lá. Bom dia, Luiz Lopes, da Rádio Progresso FM de Russas. Eu sou Aristênis aqui de Patos, Aruaru, e queria dizer que nós todos estamos com o Vanderlei. Queremos agradecer e dizer e louvar pela pré-candidatura dele à Câmara dos Deputados. Continue firme, continue forte, e que Morada Nova está com muita saudade da sua gestão de benfeitoria para as pessoas, e estamos juntos. Aqui de Patos, Morada Nova, fala Aristênis de Oliveira. Obrigado pela atenção. Obrigado, Aristênis. Obrigado, cara. Um abraço aí na sua mãe, viu? Tudo bem. Eu quero, Vanderlei, para concluir, deixá-lo à vontade para falar algo para o povo do Vale do Jaguaribe, mais especialmente de Limoeiro e de Morada Nova. Para a gente encerrar. Porém, antes de você ficar à vontade para agradecer e cumprimentar o povo, eu quero dizer o seguinte: eu tenho batido nessa tecla há anos. O Vale do Jaguaribe precisa de representação, porque eu entrevistei essa semana o ex-prefeito de Russas, Raimundo Cordeiro de Freitas, e eu disse a ele, foi aniversário de 70 anos do Raimundo Cordeiro, e eu disse a ele que eu me envergonho, e a culpa é da classe política, não é do povo, eu me envergonho de chegar na Assembleia Legislativa, são 46 gabinetes, não tem um representante de Russas, não tem um representante de Morada Nova, apesar de ter gente boa que é votada em Morada Nova, e não tem um deputado, quando eu digo um deputado, mas é um deputado mesmo, ou uma deputada, mas é uma deputada mesmo, de Limoeiro do Norte. São as 3 maiores cidades do Vale, e na Assembleia, que tem 42 vagas, não tem um homem ou uma mulher que de verdade represente o Vale saindo dessas 3 cidades. E a gente vai para Brasília, são 22 representações, a nossa bancada na Câmara Federal, a bancada cearense, composta por 22 parlamentares. E não tem o nome do Vale do Jaguaribe, todo do Vale. A gente tem o Icapuí, com o Zé Ayrton ali do Aracati, que é também do Icapuí, mas o Zé Ayrton mesmo é do Aracati, é filho do Aracati. E tem o Eduardo Bismarck do Aracati. Com exceção disso, nós não temos uma representação. Aí você tem um município como Russas, Morada Nova, Limoeiro, órfãos. E aí a orfandade vem do Pereiro até aqui. Vai do Quixeré e Bicuitinga. E a culpa é da classe política mesmo. Chega uma eleição, aí o cabo vota do fulano que vem lá do Parambu, do Beltrano que vem lá do Tauá, do Cicrano que vem do Juazeiro, do outro que vem de Fortaleza, e passa a eleição, o vereador que trouxe o deputado ainda consegue tirar um retrato com ele, vez por outra. Mas o povo mesmo não fica não fica com a representação. Então não é porque eu esteja aqui olhando para o Vanderlei, não. Eu tenho dito para outros políticos e tenho dito no microfone diariamente. É triste a orfandade de representação na Câmara Federal e de qualidade na Assembleia Legislativa da nossa representação. É uma declaração que eu faço diante do senhor. Luiz, só esses 3 municípios já daria para eleger um deputado federal. Só para você ter ideia, né? E 3 estaduais. Mas o que a gente espera é que nessa próxima eleição, e antigamente era mais difícil da gente entrar na casa das pessoas. Primeiro que o candidato não consegue andar em toda a comunidade
e nem consegue andar em toda a cidade. Mas hoje, através de celular, das redes sociais, da internet, a gente consegue chegar na casa de todos. E nós vamos fazer um trabalho conscientizando essa sua fala que você acabou de fazer, conscientizando o cidadão, as pessoas do Vale do Jaguaribe, que não votem no candidato. Eu não estou aqui querendo diminuir ninguém, e nem querendo ser mais merecedor do que ninguém, mas estou me colocando à disposição, como pré-candidato, para representar o Vale, com real possibilidade de me eleger. Você sabe disso. Hoje, não é que eu queira ser melhor do que ninguém, não sou igual a qualquer um, mas eu vejo o nome do Vanderlei Nogueira como o principal nome, com maior capacidade de eleição no Vale do Jaguaribe, a deputado federal. Então, nós não podemos deixar que aconteça o que vem acontecendo. Estou fazendo a minha fala em cima da sua. De chegar à eleição, votar em um candidato que veio de fora, trazido por liderança A ou liderança B. Não, as pessoas têm que chegar e dizer, olha, dessa vez eu vou votar no filho do Vale. Vamos votar e vamos eleger para ver o que é que vai acontecer. E são com essas palavras e com esse pensamento que eu vou fazer a minha pré-candidatura toda. É conscientizando as pessoas que se tem um candidato, um pré-candidato, aqui na nossa região do Vale do Jaguaribe, não se precisa votar em outro. Eu sei que eu não vou ser unanimidade, isso aí eu sei. Que senão eu tiraria voto para eleger quatro deputados. Mas o menos a maioria nós temos que atingir, Luiz. Conscientizando eu na rede social, você no microfone, cada um dos ouvintes que estão me ouvindo agora, que ouviram o programa, e sabe que existe a necessidade de uma voz no governo do Estado, de uma voz no governo federal, de uma voz filha do Vale, que defenda os interesses do Vale do Jaguaribe, que defenda o homem do campo, que defenda o universitário, o aluno, que defenda a mãe de família, que defenda o Vale do Jaguaribe. Então, a hora é essa, o momento é esse, eu estou disposto e vou encarar com muita seriedade, com muita determinação, como eu encarei sempre a minha vida. A minha vida foi de determinação. Então, de onde eu saí e aonde eu cheguei, se eu não tivesse sido uma pessoa determinada, eu não tinha. E eu tenho certeza que essa batalha que estamos começando hoje, aqui com você, ela tem começo, mas ela tem um final vitorioso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se você perguntar, você tem alguma dúvida que você vai ter sucesso? Eu digo, não tenho. Mas eu quero ser representado e representante do Vale do Jaguaribe com uma grande votação. E eu conto com todos os eleitores do Vale, nem só do Vale, porque eu não vou trabalhar também só pelo Vale. Nós vamos trabalhar pelo Ceará. Tem muitos filhos do Vale que moram em outros municípios, que também pode fazer a nossa pré-campanha, pode nos ajudar. E é com isso, Luiz, que eu acredito que nós vamos sair com a vitória. Eu entrevisto um cidadão filho de Limoeiro que apresentou-se como pré-candidato à prefeitura de Limoeiro em 2008 e aí não deu certo, porque não deixaram. Não desistiu, foi para a Morada Nova, onde muitos não acreditavam ser candidato lá. E de novo não deu certo, quase deu, mas não deu certo em 2012. O Vanderlei não foi eleito. Faltaram um pouco mais de 500 votos. E ele não desistiu. 2016 foi eleito contra a máquina que na época tinha o Glauber Castro como prefeito.
Uma eleição que não foi fácil, eu acompanhei, mesmo estando distante. À época eu estava morando em Sobral. Em 2020, o Vanderlei foi reeleito com uma maioria extraordinária. Nas últimas 4 décadas não se viu isso ou não se viu aquilo em Morada Nova. O Vanderlei foi reeleito. Na eleição última para prefeito, por pouco mais de 1.000 votos, o Vanderlei não elegeu o seu sucessor. Um jovem, Morada Novense. E eu quero ressaltar então que eu tinha 64% de aprovação. Nas pesquisas, eu tinha 64% de aprovação. Então, eu estou dizendo isso exatamente para reforçar o que o Vanderlei diz. O Vanderlei é extremamente otimista e isso não faz com que alguém possa duvidar, porque o camarada aqui, os tradicionais da política de Limoeiro não acreditavam, mas temeram quando o Vanderlei se arregimentou para ser candidato e trabalharam para eliminá-lo da disputa em 2008. E eu vi gente que se dizia muito sabida da política do Vale. Eu lembro de um cidadão que eu quero muito bem, eu tinha e tenho muito amor por esse cidadão. Quando ele ouviu falar no Vanderlei candidato em Morada Nova, ele disse: não vai para canto nenhum, você está doido. No meio daquelas 2 feras lá, ali só tem por 2. Foi um cidadão muito experiente da política que me disse isso à época. E o Vanderlei foi eleito prefeito. Uma coisa que o Vanderlei ensina a mim e a você, e olha que eu já sei disso, é não desistir com a primeira lapada, ou com a primeira derrota, ou com a primeira porta aberta à sua frente. Aliás, a primeira porta fechada. Você sai de casa para buscar um emprego, aí a porta não se abriu para você. Não desista por isso. Você quer algo, por exemplo, eu fui candidato a vereador em Limoeiro do Norte, morando em Russas, chegando aqui em fevereiro, para ser candidato em julho, e me faltaram 130 votos para a nossa eleição, para a eleição do Luiz Lopes e dos amigos do Luiz Lopes. E eu não tenho um voto, nem o meu voto eu tenho amigos em Limoeiro. E eu tive amigos, e só faltaram 130 amigos para me dar o mandato de vereador. Talvez não seja nem tão bom para mim ser vereador, mas eu quero ser vereador de Limoeiro e serei candidato e eleito em 28 vereador desse município. Porque eu amo Limoeiro e eu quero ter o privilégio de ajudar Limoeiro estando na Câmara Municipal de Limoeiro. E quando o Vanderlei age dessa forma, está me estimulando mais ainda, meu caro Vanderlei. Eu quero lhe dizer que eu torço pela sua pessoa e que Deus lhe abençoe. E o Vale Limoeiro precisa de homens dispostos a trabalhar por essa região. E que as pessoas de bem de Limoeiro e do Vale se deem as mãos pelo progresso do Vale. Ao contrário de alguém que quer a Morada Nova crescendo e Russas pequena. Ao contrário de alguém que quer o Aracati Grande e o Limoeiro pequeno. Eu quero o Vale crescendo de maneira uniforme. E nós estamos na mais rica região do estado do Ceará. Cariri, os sertões, o Sertão Central, o Norte, todo o litoral não tem o potencial, a riqueza que tem o Vale do Jaguaribe. Nós estamos na mais rica região do Ceará. Então, Vanderlei, vá em frente, que Deus lhe abençoe. Obrigado, Luiz. Posso fazer aqui as considerações finais? Deixa eu ver aqui, já passa do nosso horário, mas agradeço mais uma vez as suas palavras e dizer, Luiz, que é com esse discurso que você acabou de fazer aqui que eu vou fazer a minha campanha. É de desenvolver cada vez mais o Vale do Jaguaribe. Nós estamos na região mais rica, na região mais próspera do interior do Ceará e nos envergonha saber que nós não temos um representante filho do Vale na Câmara Federal. Enquanto nós tivemos o Ariosto Holanda, que foi um grande deputado federal, que o Limoeiro tinha orgulho de votar nele. Eu votei no Ariosto. Meu primeiro voto como para deputado federal foi no Ariosto. E sempre votei no Ariosto por ser filho da terra. Eu morando aqui no perímetro irrigado,
muito novo, mas já votava no Ariosto, só porque eu ouvia falar muito bem do Ariosto. Eu nem o conhecia, olha só. Eu votei no Ariosto mais de uma vez sem nem o conhecer. Só porque conhecia e ouvia falar muito bem do trabalho do Ariosto Holanda, que tanto nos encheu de orgulho. E eu não tenho dúvida que, assim como eu quero suceder o Guimarães na Câmara Federal, eu também quero suceder o trabalho que o Ariosto Holanda fez pelo Vale do Jaguaribe. E eu tenho certeza que vou encontrar um vale de braços abertos para abraçar essa minha pré-candidatura, como muitos amigos já vêm abraçando. Porque por onde eu tenho andado, por onde eu tenho passado, e olha, Luiz, que ultimamente eu tenho andado todos os dias. Tem dias que eu saio de manhã e já chego em casa à noite. Mas eu não tenho encontrado nenhuma porta fechada. Todas as portas têm estado abertas para mim. Talvez pelo trabalho que eu fiz em Morada Nova, pelo o cidadão que eu demonstrei ser ao limoeirense a minha vida toda, pelos anos de comércio que eu fui comerciante do Limoeiro, depois passei e fui para o ramo de construção civil, para a construtora, e isso me credencia muito bem a poder estar disputando essa vaga de futuro deputado. Eu espero, além do que eu já venho recebendo, cada vez receber mais apoio no Vale do Jaguaribe. Mas eu só quero agradecer aqui a você, esse espaço que você me concedeu. Quero estar outras vezes aqui conversando, dividindo essas emoções, dividindo esses frutos que a gente vem colhendo com as minhas andanças, com o povo do Vale do Jaguaribe, através do seu microfone ou através das redes sociais, que a gente possa amanhã estar. Mas agradecer de coração a todos os ouvintes e aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade, talvez, de nos assistir aqui ao vivo, mas amanhã vai pegar os cortes, vai ver as minhas falas, vai ver as suas, e tenho certeza que vai caminhar junto comigo nessa grande empleitada que é esse desafio que nós vamos enfrentar, essa pré-candidatura a deputado federal. O mais só agradecer a você e a todos que se fizeram presente aqui também no estúdio, a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, Luiz. Em nome de todos os que nos escutam, eu quero agradecer aos que estiveram e estão no estúdio, em nome do meu amigo, meu irmão, esse cara eu tenho como um pai, Jesus Andrade. E outro camarada que eu admiro muito, quero bem, mora do meu coração. Todo dia eu tomo café com ele ali na padaria Pão de Mel do meu amigo e irmão Daniel, é o Gilson Maciel. Abraçar o Gilson que esteve aqui, ele disse, eu vou lá abraçar o meu deputado. E eu disse, Gilson. Gilson Tabuleiro? Não, Gilson Maciel, o nosso Gilson Maciel. Sim, o Gilson estava aqui, Exatamente. E o Ayrton que está me ouvindo? O Gilson é das antigas, você sabe que é meu amigo das antigas. O Gilson Maciel foi vereador de Limoeiro. Pronto. Eu acho que a gente se conheceu em 2008, na minha pré-candidatura. Perfeitamente. Então eu agradeço o Gilson. Eu agradeço a todos pela audiência, ao povo da Morada Nova, de Russas, Limoeiro, do Vale do Jaguaribe inteiro. Abraçar o prefeito Zé Luciano, do Palhano, porque é um camarada que eu gosto muito. E o Zé Luciano, ontem eu falava com ele e ele me dizia, Luiz Lopes, estou sabendo que você vai entrevistar o Vanderlei é forte. E eu disse, você vota no homem? Aí ele me disse algo que eu não vou dizer aqui publicamente, para não atrapalhar as conversas, né? Mas eu perguntei, eu falava com ele ontem à tarde e ele me dizia, Luiz Lopes vai entrevistar o Vanderlei. Aí ele disse, o homem é forte. E perguntei, eu devolvi a pergunta a ele, você vota no homem? Aí ele me disse, Aí eu não vou dizer o que ele disse, não. Meu caro Vanderlei, um abraço. Obrigado, Luiz.